assim, desse jeito? Opa, alguém falou em inglês. Vocês ouviram? É só para iniciar a gravação. Ah, tá. Desculpa. Eu achei chique em inglês. Mas então, assim, né, gente? Quando a gente fala de refeição, até de marmita, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de ideia, né? Não sei se é o caso de vocês. Opa, agora. Mas essa ideia de 8 ou 80, ou tem que comer muito, ou tem que comer pouco, às vezes a gente vê com bastante normalização hoje em dia, né? Ou as pessoas pensam que tem que restringir demais a alimentação, ou, entre aspas, se esbaldar na comida, né? E isso é um alerta, né? Mas eu entendo até porque que, até em momentos como marmita, a gente acaba vendo isso com uma certa frequência, né? Porque muitas vezes essas pessoas que talvez pensem dessa forma acabam se deparando com muitas dicas de alimentação, muita coisa na internet, blogueiro, coach, dizendo um monte de coisa e as pessoas ficam bem confusas, né? Essa confusão acaba fazendo com que, às vezes, a gente não, né, não sabe nem o que comer, né? E dentro da nossa área a gente chama isso de nutricionismo. Proibições, regras muito restritas e rígidas na alimentação fazem com que as pessoas fiquem realmente confusas, né? E principalmente quando se fala de comida, de refeição, almoço, jantar, né? E antes de eu falar especificamente para vocês de opções de lanches e refeições, eu queria fazer um esclarecimento, né? Tem muita coisa na internet que não faz sentido, que é puro nutricionismo mesmo, e, e peço para que vocês fiquem atentos a esse tipo de informação que está em tudo quanto é lugar e que acaba trazendo mais confusão do que informação ou conhecimento. Coach e blogueiro não é profissional da saúde. Alguém quer falar? Só um minutinho, tem alguém com áudio ligado ali, a gente pede por gentileza desativar o áudio. Ligar o Ah, áudio na hora sim. que tiver algum comentário. Ah, legal. Obrigada. Então, gente, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado porque muita coisa pode mais atrapalhar do que ajudar. Muitos do que se vê na internet, principalmente de blogueira e de coach, é uma normalização de um comer transtornado. Vocês sabem o que é comer transtornado? Já ouviram falar? Não, Alguém? nunca ouvi essa expressão. Nunca ouviu falar de comer transtornado? Tá, então eu vou trazer algumas coisas que caracterizam um comer transtornado, porque é o que geralmente as blogueiras e coaches e coisa arada na internet acabam fazendo e as pessoas muitas vezes não percebem isso, né? E o comer transtornado, gente, ele é um caminho para transtornos alimentares. Então, por isso que eu achei muito importante a gente falar um pouco sobre isso antes de falar de marmitas e lanches, tá? Então, o que é esse comer transtornado, né? Primeiro, ficar contando calorias. Segundo, pesar alimentos. Terceiro, excluir grupos de alimentos, como, por exemplo, gordura, carboidrato, não posso comer, sei lá, coxinha no aniversário.
esse tipo de pensamento pode caracterizar um comer transtornado. Sentir culpa após comer qualquer tipo de alimento. Pensar em fazer dia do lixo. Esse termo aqui, comer limpo, no sentido de, eu não posso comer qualquer coisa que é considerado uma besteira, né? Comer por motivos que não sejam necessariamente o da fome ou da vontade de comer. Se pesar constantemente. Fazer exercícios físicos compensatórios, como, por exemplo, hoje eu vou comer pizza à noite, então na academia eu tenho que ficar horas e horas me matando, porque senão eu vou engordar, né? E, por último, acreditar que a sua identidade ou valor como pessoa é baseado ou no seu tamanho de corpo, ou no número do seu peso, ou no que você come. Por exemplo, eu sou uma pessoa de maior valor porque eu só como alimentos saudáveis, e as pessoas que não comem alimentos saudáveis não têm tanto valor assim, né? Então, esse tipo de pensamentos ou atitudes juntos podem caracterizar um risco maior de transtornos alimentares, né? E esse tipo de pensamento gera muitas vezes um ciclo vicioso, né? E esse ciclo vicioso começa primeiro por influência das mídias sociais ali na insatisfação corporal, né? A gente tem aí um ideal de corpo, um padrão estético sendo empurrado goela abaixo na gente, né? E isso nos faz acreditar que a gente precisa fazer uma dieta e fazer algum tipo de restrição alimentar, né? E geralmente essa restrição alimentar não é conseguida, não é possível manter por muito tempo, né? E aí isso acaba gerando muita frustração e tristeza relacionada à alimentação, e chega um momento em que a pessoa começa a fazer ter desejos pelo alimento proibido, né? E é exatamente nesse ciclo ali, nesse momento, em que a pessoa pode engatar, por exemplo, a anorexia, né? E após esse desejo de um alimento proibido, geralmente a pessoa não aguenta muito tempo e acaba exagerando naquele alimento proibido. Até eu costumo falar muito assim, que toda restrição gera uma certa compulsão. Compulsão não necessariamente a doença, né, porque isso leva um tempo até gerar essa doença, mas ela gera um momento de compulsão, né? Esse exagero, ele pode, por muitas vezes, se repetido, né, sim, gerar a compulsão alimentar, que é a doença, o transtorno alimentar, né? Aí, depois desse exagero, a gente percebe que muitas vezes a pessoa se sente culpada e até apresenta um certo ganho de peso. E aí é nesse momento em que o aumento do risco para bulimia acontece, né? E muitas vezes esse ciclo se repete a cada dieta, né? A pessoa entra e sai de dieta e continua nesse ciclo, e se repetida muitas vezes, pode sim aumentar o risco de transtorno alimentar, né? E acontecer isso aqui. Alguém já passou por isso daqui? Começa uma dieta com peso, emagrece muitos quilos, não consegue manter a dieta e engorda mais do que o peso que tinha antes, né? Isso é bem característico, né? E, infelizmente, gente, muitas pessoas não sabem que essa sanfona, esse aumentar e baixar de peso, é mais prejudicial à saúde do que o excesso de peso em si, né? Então, por isso que é tão importante, gente, a gente começar a pensar em ter um bom relacionamento com a comida, né? E não cair naquele ciclo vicioso ali das dietas restritivas, tá? A gente precisa
pensar que o comer normal é ser flexível, é poder, sim, ter autonomia alimentar, comer o que gosta e comer o que precisa, né? Entender o que o corpo precisa, mas também não deixar de comer o que gosta. E muitas vezes, quando a gente sai da mentalidade de dieta, o que precisa ser comido, entre aspas, né, pode ser o que você gosta, né? Não precisa ser um ou outro. O que você precisa, você pode gostar de comer também. Mas muitas vezes as pessoas que têm uma mentalidade de dieta não conseguem fazer isso aqui, né? Acham que o que precisa ser comido não é gostoso, né? E entender que a gente pode sim comer de tudo. A gente pode comer de tudo, né? E a gente também pode comer tudo que vê pela frente, né? Ninguém precisa de outra pessoa dizendo, você não pode comer. Você pode, né? Mas será que você precisa comer tudo que vê pela frente ao mesmo tempo, né? Entender e respeitar o seu corpo é algo que a gente pode evoluir no entendimento de autonomia alimentar, né? E, muito importante também, o que você quer comer? Quanto mais você entender o que você quer comer, mais fácil é de ter um bom relacionamento com a comida. Respeitar o seu corpo, entender a sua fome, a sua saciedade e ter satisfação ao comer, ficar feliz, sentir prazer. Sentir prazer ao comer, gente, não é proibido, é necessário. Quando a gente não tem prazer com uma refeição, se a gente não gosta daquilo que a gente está comendo, é muito ruim para o nosso corpo. A gente precisa ter esse momento de prazer e satisfação em todas as refeições, porque comer é algo básico. E aí, depois disso tudo, por onde eu começo, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Tá, Nutri, como é que eu faço, então, para começar um bom relacionamento com a comida e pensar aí nos meus lanches e nas minhas marmitas, né? Primeira coisa de uma alimentação saudável, tá, gente? O simples realmente vai funcionar. E o mais simples, que é o primeiro passo, é pensar na ingestão de água, tá? Alguém aqui tem dificuldade de beber água? Como é que tá a ingestão de água de vocês? Lembrando disso. Eu não tenho problema, eu acho que eu bebo bastante água mesmo. Muita água, muito bom. O único problema é não parar de ir no banheiro, né? Quem que falou isso do banheiro? Eu. Foi eu. Qual que é o nome? Não ouvi, desculpa. A Maria Mijona aqui. Oi. Mas então, eu acho até muito importante ter comentado isso, porque assim, a gente precisa normalizar as nossas necessidades, né? E uma das nossas necessidades, além de comer, é ir ao banheiro, né? Então, fazer xixi e fazer cocô, gente, fazer um punzinho é normal, né? Não precisa fazer bullying com o colega ou até com o próprio corpo, dizer que, eu fiz no banheiro, fazer cocô, xixi. Fazer cocô e xixi é normal, gente. E a gente precisa entender que quanto mais a gente limita o nosso corpo a funcionar, provavelmente a longo prazo, isso pode nos prejudicar. Então, tem que beber água e tem que fazer bastante xixi, tá? E agradeçam por fazer bastante xixi, porque quem não faz muito xixi, tá lá na fila da provinha, lá, ó. Tadinhos. Então, agradeçam. Façam bastante xixi. Ufa! Por favor.
Outra questão que eu acho que é importante vocês saberem, tá? Em relação à água, é que eu ouço muito as pessoas falando assim, porque eu preciso beber 2 litros de água por dia, tá? E não é 2 litros de água para todo mundo, ok? Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos tamanhos diferentes, nós temos corpos diferentes, né? Então, um parâmetro legal para quem não tem doenças como diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença crônica, para quem hoje está saudável, né? Um parâmetro muito bom é olhar a cor da urina, tá? Então, se a cor da sua urina está clarinha, aqui até no máximo 3, a ingestão de água que você está tendo por dia provavelmente é adequada para o seu tamanho, para o seu metabolismo, para o seu corpo, tá? Se a cor do seu xixi tá ali, ó, entre o 4 e o 7, talvez você precise caprichar um pouquinho mais na água, tá? Essa cor, essa coloração da urina, ela só não vai dar muito certo naquela primeira urina da manhã, ok? Por quê? Porque a gente ficou desde a hora que a gente dormiu até a hora que a gente acordou sem beber água, né? Teoricamente, a gente estaria dormindo, né? Então, só a primeira cor da urina da manhã que vai ficar um pouquinho mais escura e o restante do dia é importante trabalhar para que a sua cor da urina fique clarinha, né? E outra coisa que é importante também, 1 litro de uma vez só, talvez não seja tão funcional assim, né? Beber água ao longo do dia é muito mais estimulante para o seu corpo e vai facilitar também essa questão da coloração da urina do que tomar tudo de uma vez só, tá? Então, treinar isso é bem importante para fazer com que você consiga também identificar, por exemplo, o momento em que você realmente está com fome, tá? O que acontece? Quando a pessoa não tem o hábito de beber água, que a sua ingestão de água não está adequada, a confusão entre estar com sede e estar com fome acontece com muita frequência. Às vezes a pessoa até diz assim, eu tô com fome o tempo todo. Será que é fome? Né? Será que não é uma sede? O corpo, ele emite um sinal de que está precisando alguma coisa, mas a pessoa ainda não consegue identificar o que realmente é, né? Então, geralmente, quem bebe a quantidade de água suficiente, fazer com que a urina fique clarinha, consegue identificar realmente se está sentindo fome ou não, né? É claro, né, que muitas vezes a gente também tem fome emocional, né? Não é só a fome física que aparece por aí, né? Mas se você já bebe água o suficiente, você não precisa confundir com... Quer dizer, não precisa confundir não, né? É menos risco de você confundir fome com sede, fome emocional da fome física, tá? Então, caprichem na água. E outra coisa que é importante também a gente falar sobre alimentação saudável, né? Para até, inclusive, entender montagem de marmitas e lanches, é que a gente precisa se alimentar de todos os grupos alimentares, né? A gente precisa ter frutas, verduras, legumes, tubérculos, cereais, grãos, todos os alimentos, né? Gordura, né? Então, isso tudo aqui é muito importante, né? Isso aqui é alimentação saudável, né? Quando a gente, por exemplo, que agora está muito na moda, né? Faz uma restrição muito grande de alimentos fonte de carboidrato, que é essa tal de low carb, a nossa alimentação ela fica desequilibrada, né? Se a gente restringe muito carboidrato, a gente aumenta muito a quantidade de gordura e também aumenta muito a quantidade de proteína, e isso é um desequilíbrio, já não é uma alimentação saudável,
né? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele precisa ter todos os grupos de alimentos, porque isso pode gerar, a longo prazo, problemas de saúde. Então, uma coisa que é bem fácil de identificar quando a gente faz uma restrição de carboidratos, por exemplo, é que quando a gente come muita gordura e muita proteína, lá no nosso intestino, o pH fica muito ácido, né? Por quê? Porque quando a gente faz a digestão das gorduras e das proteínas, a gente acaba liberando mais íons de H+, né? E isso faz, de hidrogênio, né? Isso faz a gente ter uma modificação muito significativa no pH e as nossas bactérias do intestino acabam morrendo. E as que ficam resistentes lá, que não morrem, geralmente são bactérias que não têm uma função biológica muito positiva para a gente, né? E aí, por conta disso, o nosso intestino fica em desequilíbrio e acaba tendo características como constipação, às vezes até diarreia, a gente vai ter dificuldade de absorção de nutrientes, produção de toxinas que não são saudáveis para o nosso cérebro e para qualquer outro órgão do nosso corpo. Então, é muito importante, gente, vocês pensarem sempre em incluir todos os alimentos da roda de alimentos no dia a dia de vocês, tá? Não façam dietas restritivas. Tá, Nutri, mas espera aí. Como é que eu faço, então, para ter esse equilíbrio, né? Gente, se você não tem hoje possibilidade de consultar uma nutricionista, tudo bem, né? A gente pode fazer isso de uma maneira muito mais simples e muito mais acessível, que é consultando o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, gente, é maravilhoso, ele foi publicado em 2014, mundialmente ele foi exaltado pelos profissionais de saúde de todo mundo, porque ele traz de uma maneira simples, uma linguagem fácil de entender, o que pode ser feito para se ter uma alimentação saudável, né? Esse guia respeitou regionalidade, cultura, pratos típicos, e você pode acessar, botar no Google, está lá em PDF gratuito. E lá você vai entender como fazer para que todos esses grupos alimentares estejam no dia a dia na sua refeição, tá? E também vai te ajudar a montar, por exemplo, uma marmita e um lanchinho saudável, tá? Se alguém precisar de ajuda para achar, eu estou à disposição. Mas, de uma forma bem resumida, lá no guia, o que é considerado uma refeição saudável, principalmente para a nossa cultura alimentar, é o pratinho de arroz e feijão, né? Nessas proporções aí, né? Então, considerando que todos os grupos de alimentos estão presentes, a gente tem vegetais na metade do prato, na outra metade do prato a gente tem alimentos que nos fornecem energia, o arroz é um cereal, o feijão é uma leguminosa, tem a proteína animal ali junto, né? E uma fruta também para complementar, né? Para quem é vegetariano ou vegano, também é possível fazer esse equilíbrio entre os grupos de alimentos. Então, esses são exemplos de pratos montados para um vegano, né? E para um prato montado para um vegetariano. A gente tem vegetariano e vegano aqui na sala? Alguém? Eu não. Ninguém ainda? Também não. Não? Não. Mas é possível, tá, gente? A carne, o alimento de origem animal é uma das fontes de proteína. Então, se a pessoa decide retirar os alimentos de origem animal, ela não vai deixar de comer proteína. Existe proteína em outros alimentos, tá? Então, não até desmistificando o que muitas pessoas pensam, vai faltar proteína na alimentação dessa pessoa. Não, não vai faltar, né? Existe possibilidade, sim, de manter os grupos
de nutrientes, só fazendo essa restrição ali de alimentos de origem animal, e manter o consumo de proteína adequado também, tá? Mas, independente da sua escolha alimentar, comer carne ou não comer carne, né? O mais importante para se manter uma alimentação saudável é ir para a cozinha, né? Então, quando a gente vai para a cozinha, cozinhar qualquer tipo de alimento, que inclusive eu até gosto aqui de reforçar, macarrão, batata, né? No jantar, no almoço, parabéns. Continue assim, continue cozinhando. A cozinha, estar na cozinha e cozinhar os seus próprios alimentos é uma das coisas que vai te deixar por muitos anos com uma alimentação saudável, né? Esse momento, além de você ter a possibilidade de escolher aquilo que você vai comer e preparar do jeito que você gosta, você também está criando um bom relacionamento, você está tocando no alimento, você está cheirando o alimento. Então, esse processo de aproximação com os alimentos facilita muito esse bom relacionamento com a comida, né? E até muitas vezes as pessoas que têm esse envolvimento com a comida e que preparam seus alimentos, na hora de sentar à mesa e comer, tem um risco menor de ter aqueles momentos de exagero, né? Então, o ato de cozinhar nos privilegia nessa questão de ter um bom relacionamento com a comida, né? Mas, na hora de cozinhar, gente, lembra que teve muita luta lá há 500, 600 anos atrás para a gente ter várias especiarias e temperos para utilizar na cozinha. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Eu vou usar os temperos prontos, vai dar mais sabor, vai dar mais praticidade. É que esses tipos de condimentos, eles, se utilizados em repetição a longo prazo, pode nos prejudicar, né? A gente pode ter uma tendência aí maior de hipertensão, né? E outras doenças, né? Então, quando você pensa em cozinhar, utilize ervas frescas, temperos naturais, né? Isso, além de favorecer no sabor, te dá mais prazer no momento da refeição, vai também manter a sua saúde física, né? Então, evitem os temperos industrializados, tá? E aí, você cozinhando e temperando, você consegue montar, sim, uma marmita super equilibrada, saudável, com aquilo que você gosta de comer e sem deixar de ter todos os grupos de alimentos, né? Então, hoje em dia, a gente tem embalagens que também ajudam a gente a organizar um pouquinho melhor a nossa refeição, né? Tem embalagens plásticas que já são apropriadas também para esquentar no micro-ondas, né? Agora, eu não sei se a maioria está trabalhando em casa ou está indo lá na sede da Águas de Joinville, né? Trabalhar em casa facilita, porque você cozinha ali na cozinha, senta na mesa, come e volta a trabalhar, né? Mas se está indo à sede, né? O ideal é pensar nessa embalagem para não, na hora de esquentar, não ter o risco de liberar substâncias tóxicas na sua refeição, né? E também facilitar na hora de comer, né? Então, você pode ter uma refeição, por exemplo, com macarrão, ter lá os folhosos, os legumes, se gostar de castanhas, nozes, ok, se não gostar também não tem problema, uma frutinha se quiser de sobremesa, mas se não quiser fruta pode ser um pedaço de chocolate, se quiser sobremesa também, né, o ideal é você normalizar todos os alimentos e ter uma variedade, né, evitar de fazer uma marmita igual todos os dias durante 10, 15 dias, né, que é às vezes o que a gente
tem uma tendência a fazer quando faz marmita, né? Eu vou cozinhar domingo para a semana toda, e aí faz igual para 10, 15 dias, né? Tentar variar é muito importante, tá? Olha só que lindeza, como fica colorido, variado, né? E outra coisa importante que eu queria falar. Nutri, então quer dizer que eu não posso repetir a comida, eu não posso comer o que eu comi hoje, comer amanhã? Claro que sim. Não é isso que a Nutri quis dizer, tá, gente? Eu também cozinho, às vezes eu cozinho para 2, 3 dias, né? Até porque hoje em dia a gente tem vida corrida, tem várias atividades, né? Mas evitar comer por muito tempo a mesma coisa é melhor, porque essa variedade aqui é bem importante para a gente ter vários nutrientes, mas também vários sabores diferentes. Quando a gente tem monotonia alimentar, quando a gente come a mesma coisa todo dia, o risco da gente achar nossa alimentação sem graça e fazer movimentos de compulsão quando vê um alimento muito saboroso é bem comum, né? Então, por exemplo, a pessoa come carne e salada todo dia, aquele frango turricado no grill e aquelas folhas sem tempero nenhum, né? Aí quando vê uma barra de chocolate, o que ela faz? Come a barra de chocolate inteira, claro, né? Bem normal, né? Então, se o teu dia a dia não tá interessante, se o teu dia a dia não tá gostoso, saboroso, fazer esse movimento compensatório, entre aspas, é normal, né? Então, por isso que é tão importante essa variabilidade e esse sabor gostoso no seu dia a dia. De novo, prazer e satisfação é importante, tá? Aí, para levar a sua refeição, a gente sempre indica as bolsinhas térmicas, né? Tem vários tipos, vários tamanhos, vários formatos, né? Para evitar que esse alimento tenha variação de temperatura, né? Chegou no lugar onde você vai consumir, se possível, armazene em temperatura refrigerada, né? Na geladeira, até o momento em que você vai consumir, né? O ideal é também esquentar a refeição, né? Como eu tinha dito ali no momento em que eu falei das embalagens, né? Para você também ter um momento de prazer com uma comida quentinha, principalmente agora no inverno, né? Mas é muito importante pensar nas embalagens também, tá? Fazer refeições com companhia também é importante. Isso também é algo que vai caracterizar uma alimentação saudável, tá? Eu sei que agora na pandemia ficar com muita gente no refeitório não é indicado, né? A gente tem que ter lá o distanciamento, né, social, mas esse momento de comunhão também é importante. Tem estudos que demonstram que pessoas que fazem muitas refeições sozinhas também têm risco de desenvolver um comer transtornado, né? Então, compartilhar é saudável, tá? Lanches. Se possível, evitem, né, o consumo diário de alimentos industrializados, né? Quanto mais caseiro, quanto mais artesanal, melhor o alimento, né? Então, se você puder optar, por exemplo, por pães caseiros, artesanais, é melhor do que aquele pão industrializado que fica 15 dias lá no seu balcão sem mofar, né? Não significa que você não possa comer esse tipo de alimento, né? Mas se consumir com muita frequência, talvez não seja tão positivo para a sua saúde física. Então, o importante é sempre pensar no contexto alimentar, tá? Falando em contexto alimentar, o que vocês acham que é mais saudável? Os dois. O bolo é mais saudável. O bolo da sua mãe, Luana, que delícia. Olha, teve gente que já pescou já a informação. Meio a meio. Já fiquei com vontade.
Então, gente, olha só que interessante, né? O que importa é a quantidade. Então, olha só, olha, achei maravilhoso essa participação de vocês todos aqui. Sempre vai depender, tá, gente? É muito importante a gente entender o contexto alimentar, né? Se você tá com vontade, lembra que eu falei de vontade, de desejo, o que você quer comer? Se você quer comer o bolo de chocolate que a sua mãe fez, sua sogra, você mesmo fez, ou sei lá, tá lá na padaria, e não comer porque você acha que não é saudável e vai lá e come uma maçã, o quão prazeroso vai ser essa refeição? Será que é saudável? Comer uma coisa pensando em outra? O que vocês acham sobre isso, né? E por que não comer o bolo e a maçã? Por que tem que ser um ou outro? Por que não pode ser os dois num lanche? Ou por que não pode ser só maçã quando você está só afim de uma maçã, né? Então, você entender que você pode tudo, talvez você não se sinta culpado de comer um bolo e talvez você não se sinta obrigado de comer uma maçã, né? Você entender o que você quer e o que você precisa é um passo muito importante para você ter esse equilíbrio, né? Saber que você pode comer os dois e ter prazer comendo os dois, né? E eu gosto muito de trazer a maçã como exemplo, porque a maçã é um símbolo, né, de nutricionista, né? Tem muita gente que ouve assim, tá com fome? Não come macarrão, não come arroz e feijão, come uma maçã, né? Aí eu sempre falo assim, maçã não tapa buraco, né? Se eu fosse para comer no lanche uma maçã, gente, não dá meia hora minha barriga já tá. Pra mim a maçã sempre deu mais fome. Então, né? Por que tem que ser só uma maçã, né? Por que a gente não pode trazer para essa refeição mais um outro alimento, né? Então, gente, pensamento dicotômico, ou um ou o outro, ou esse é saudável, esse não é saudável, né? Atrapalha um pouco o relacionamento com a comida. Então, no seu lanche, pode sim ter um bolo de chocolate, pode sim ter a fruta, né? Ou um, ou o outro, ou os dois, né? Depende muito do que você quer comer, né? Então, eu também trouxe outros exemplos, né? Você gosta de banana? Você gosta de granola? Gosta de pasta de amendoim? Olha que lindo. Pode ser prazeroso essa refeição? Pode ser prazeroso essa refeição, né? Você gosta de bolo de fubá com goiabada? Ótimo. Traz um pedacinho de bolo lá, toma com um cafezinho da tarde com seus colegas lá na copa do escritório. Por que não? Por que isso aqui não pode ser saudável, né? Gosta de overnight? O que é o overnight? Aveia com iogurte, frutas picadinhas? Lindo! Vai ser bom para você essa refeição? Vai ser gostoso? Vai ser prazeroso? Traga esse lanchinho para o trabalho, né? Pão com ovo, ou pão com qualquer outra coisa que você goste de comer. Traga o teu pãozinho. Pão francês? Pode ser pão francês, pode ser pão fatiado, pode ser qualquer outro tipo de pão que você goste, né? Por que não o pão? Eu gosto de falar muito do pão porque o pão, coitado, ele foi muito descriminalizado, assim. É o vilão. É o vilão, tadinho, gente. Porque pão engorda. Porque pão é farinha, farinha é do capeta, né? O açúcar é do capeta. Gente, esse tipo de pensamento só traz culpa após comer e isso não é saudável. Então, come o seu pãozinho feliz, né? Não deixe esse pensamento aí de nutricionismo, de proibição, dominar a sua mente, né? Quanto mais a gente come feliz, sem pensar nessas regras meio doidas, mais a gente tem prazer com a refeição. Pãozinho de queijo. Quem gosta de pão de queijo? Eu amo
queijo. Eu, mineirinho! Todos. Quem não gosta de pão de queijo, né? Exato. Se quiser gostar e quiser trazer, pode deixar aqui que eu tô aceitando. Então, aí, ó. Pãozinho de queijo, né? Não quer comer só pão de queijo, quer comer outra coisa junto? Ai, come um pão de queijo, come um pãozinho, come a granola, come a fruta. Come só o queijo. Come só o queijo, se quiser também, né? O que faz sentido para você na sua refeição? Até eu trouxe aqui abaixo um exemplo também daqueles pão de queijo com grãos, que também às vezes a gente encontra em algumas padarias, ou até tem receita na internet também, né? Faz sentido para você comer esse pão de queijo? Ai, Nutri, não gosto, acho sem graça. Então tá bom, então come o pão de queijo lá, normal, né? Biscoito, quem gosta de biscoito? Até quando a gente criança, né, come biscoito com leite, né? O biscoito, gente, eu gosto de comentar um pouco sobre ele, porque assim, ó, tem muitos biscoitos industrializados que a gente encontra nos mercados, né? Que tem aquele apelo do fit, que tem aquele apelo do integral, né? Do saudável, né? Tomem cuidado, tá? Tem muita gente que compra aquilo achando que está fazendo uma refeição assim super nutritiva, né? Porque eles envolvem a gente com um marketing bem danado, né? Mas nem sempre é, tá? Então, quando você for escolher um biscoito industrializado, cuide, tá? Cuide e olhe se realmente é saudável, né? No sentido de composição, né? Para você não ser enganado, né? Ou se você realmente quer comer aquele biscoito com uma eventualidade, né? Quero comer aquele porque eu gosto do sabor. Ok, né? Ninguém aqui precisa de proibições, né? Proibições geralmente são mais prejudiciais do que qualquer outra coisa. Então, se para você faz sentido comer um biscoito industrializado de vez em quando, ok, né? Mas eu sempre promovo qualquer tipo de preparação mais caseira, mais artesanal, principalmente se tiver no seu hábito alimentar, né? Aquele biscoitinho lá, fit, todo dia no lanchinho, talvez não seja tão legal assim, né? E às vezes a pessoa come nem gostando tanto, né? Come porque tá dizendo lá que é fit ou que é saudável, né? Então, vamos resgatar aí o prazer com a alimentação. Bolinho de aveia, que você pode fazer em casa, né? Com cacau, né? Não é o bolo de chocolate da vovó, pode ser o bolinho de aveia, se você gostar também, né? Panquecas com fruta, fruta com chocolate. Quem já pensou em levar para o lanche fruta com chocolate? É comum para vocês isso? O que vocês acham disso? É gostoso? Comum não é, né? A gente pensa que o chocolate vai deixar mais gordo, menos saudável. Olha, será? Tem alguém aí que tem dificuldade para comer frutas? Que não gosta muito? Tem preguiça de descascar, na verdade, né? Tá. Daí a banana, essas frutas mais rápidas, assim, acaba sendo mais prático. Mais fácil. E como é seu nome? Tem gente que não come fruta aqui. Tem gente que não come fruta? Não, Tá. nem... Então, a minha sugestão para quem não come fruta, ou até para quem, né, tem essa dificuldade, essa limitação ali do descascar, será que se colocar fruta com chocolate não dá mais vontade de comer? Não. Quem que disse que não? Eu, Thiago. Não gosta de chocolate, Thiago? Não, eu como só os amargos de 80 para cima e fruta eu não gosto porque é doce. Eu não gosto de coisa doce. Não curti muito. Tá. Não Mas vai. quem sabe para quem ainda está, né, buscando comer uma fruta, né, com mais prazer, com mais vontade de comer, o chocolate não seja uma opção, né? Geralmente as pessoas gostam de chocolate, né?
E eu sempre falo da fruta com chocolate porque desmistifica várias coisas, né? A gente pode usar o chocolate ao leite, se quiser, se é mais fácil para você. E se você gostar dos 70%, 80%, 60% cacau, ok, né? A gente sempre está pensando em formas de facilitar a aderência a um hábito saudável, né? Um hábito saudável como o de comer frutas é muito importante, não é só para mim ou só para o Thiago, por exemplo, que já come fruta, que falou aqui, né? Mas para qualquer pessoa, né? Frutas são importantes, né? Então, por que não criar esse hábito começando, por exemplo, com uma frutinha com chocolate? Não vai ser um hábito positivo, né? Depois, ao longo do tempo, que você cria um relacionamento com a fruta, começa a achar que não seja mais tão difícil assim descascar, talvez até em situações do dia a dia você acha que nem precise mais descascar, você pode achar prazeroso ao longo do tempo comer uma maçã com casca, uma pera com casca, né? Então, pensem sempre na ascensão, né? Ninguém começa no primeiro degrau e vai para o 10º no mesmo dia, né? Então, se o chocolate é algo que vai te ajudar, por que não, né? Vamos desmistificar, ok? E as frutas secas? Ai, boa pergunta. Quem perguntou? Mauro. Mauro, obrigada pela sua pergunta. Então, assim, ó, gente, as frutas secas, elas são ótimas opções, principalmente se a pessoa, por algum motivo, tem dificuldade de armazenar uma fruta in natura, né? Ou, por exemplo, às vezes eu tinha muitos clientes que trabalhavam muito no carro, né? Ficavam um dia inteiro no carro, e aí no carro não tem onde guardar, né? E aí a fruta acaba deteriorando com o calor, principalmente aqui em Joinville, né? Então as frutas secas podem ser uma opção para essas pessoas, né? Mas eu sempre incentivo a fruta in natura. Por quê? Porque a in natura vai ter mais água, né? Então, ao mesmo tempo que você vai estar se alimentando, você vai estar se hidratando, né? E o volume da refeição acaba sendo maior, né? Se você pegar e comparar, por exemplo, uma maçã in natura para uma maçã desidratada, o volume é muito diferente, né? E aí, às vezes, a gente acaba comendo muitas maçãs desidratadas numa refeição só, né? Por conta desse volume reduzido, né? E aí a nossa percepção de saciedade fica um pouquinho dificultada, né? Geralmente, com uma maçã in natura, a gente percebe lá no nosso estômago que está chegando comida, né? E a quantidade de comida ajuda a gente a perceber, tá cheio, não tá, né? A maçã desidratada, para você perceber que está satisfeito, tu vai acabar comendo um pouquinho a mais, e talvez esse um pouquinho a mais 2, 3 maçãs, né? E numa situação normal você não comeria 2, 3 maçãs, né? Então, por isso que tem que saber dosar, né? Eu recomendo as frutas secas, né, com algo que você possa comer junto que traga volume, para você não comer em grande quantidade, em exagero, por conta dessa dificuldade de perceber a saciedade, né? Então, se gosta de frutas secas, ótimo, ok. Mas só faça esse joguinho ali com algo que tenha mais volume para você não acabar exagerando muito nas frutas secas, tá? Perfeito. Eu só preciso retificar uma informação. Eu falei que eu não como nenhuma fruta, né? O Thiago aqui. Eu como uma fruta que eu gosto bastante, porque ela não é doce, e é pitaia, só que ela é muito sazonal. Então, e o abacate, Thiago? No guacamole? Gosto. Viu? Mas, sempre tem opção. Uma coisa assim, meu Deus, vou lá comprar um abacate porque eu tô morrendo de vontade. Né? É só quando eu vou fazer guacamole, mas a pitaia eu compro em época que tem, assim, eu encho a geladeira, né? Tipo, compro 20, 25, deixo ali e vou comendo. Meu. Mas outra fruta, não gosto de cheiro de banana, tangerina, meu Deus do céu, tenho vontade de matar quem come perto de mim.
A tangerina e a laranja, inclusive, deixam aquele óleo assim na mão, né? Eu não gosto, não A adianta. gente cheira o dia inteiro, assim. Ô, Thiago, se a gente trabalhasse junto, assim, todo dia, a gente ia acabar, acho que, brigando, eu acho. Ah, eu brigo mesmo. Se abrir uma tangerina daquela bem ferida, pequenininha, meu Deus. Eu ia ter que comer escondido do Thiago. Mas então, assim, ó, gente, tudo isso que eu trouxe, talvez para algumas pessoas seja novidade, né? Esse olhar um pouco mais empático da nutrição, um olhar um pouco mais holístico do ser humano, né? Considerar que nós somos seres que temos desejos, vontades, e que a gente pode realmente sim comer de tudo, né? Mas para que vocês tenham um pouquinho mais de possibilidade de entender esse tipo de pensamento, tem algumas publicações que foram feitas, inclusive para quem não é profissional, né, da área da saúde ou de nutrição, né, que ajudam muito a gente desmistificar essas questões aí da alimentação e nutrição, né? Será que o sem glúten é realmente saudável para todo mundo? Será que o sem lactose precisa ser para todo mundo, né? Todas essas coisas que a gente vê aí na internet, que estão sendo divulgadas aí como se fosse um milagre, né? Nem sempre é para todos, né? Então, esse tipo de publicação aqui também está em PDF, está gratuito na internet, né? Ali diz que é material de apoio para profissional de saúde, mas eu já li, a linguagem é bem tranquila, se você quiser ler, eles falam sobre essas questões que muitas vezes a gente vê aí divulgadas como alimentação saudável, e que pode te ajudar a até entender um pouquinho melhor como você pode fazer esse equilíbrio na sua alimentação, tá? Para finalizar, gente, quando você escuta o seu corpo, quando você entende as suas vontades, as suas necessidades, a hora de comer, quando você tem fome, fome física, fome emocional, quando você está saciado, você não precisa mais ficar contando calorias, né? Então, você se aproximar e entender os sinais do seu corpo é um caminho muito legal. Assim você consegue ter uma boa relação com a comida e entender que o nosso corpo ele precisa não só de nutrientes, né? Ele precisa de amor, de carinho e de sentir prazer também, tá? Essas são as referências que eu utilizei nessa apresentação, tá? Inclusive o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu gosto muito desse livro aqui, O Peso das Dietas, que inclusive no Amazon tá R$ 7,90 em promoção até dia 24, tá? Esse livro é ótimo, tá, gente? Também fala muito sobre comportamento alimentar, sobre comer com prazer e sem culpa, tá? E esse é um livro técnico de nutrição comportamental, que é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo tempo que vocês me deram para conversar sobre alimentação, tá? Me coloco à disposição, tanto no meu WhatsApp, quanto no meu Instagram. Eu também tenho um YouTube que tem alguns vídeos lá de receitas, mas eu acabo postando mais no meu Instagram também, tá? E obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Parabéns pela apresentação, foi muito interessante, né? A gente entender que precisa ter esse equilíbrio. Muitas vezes a gente cria alguns rótulos, né? Como o do pão, como o do chocolate, muitas vezes. E acho que o importante é realmente aprender a entender o corpo, né? Muito interessante. Muito obrigada. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que, né, eu me estendi um pouco no tempo, mas eu fico à disposição, tá? Se alguém quiser perguntar e comentar algo. Vanessa, queria fazer um comentário, né? Sim. Até a respeito em cima do que o Thiago falou, que às vezes o nosso paladar ele está muito acostumado
a desejar, né, a querer sentir uma fruta mais doce, né? Mas isso é porque muitas vezes a gente vai fazer um suco, vai fazer alguma coisa e acaba adoçando. Ontem eu fiz uma experiência de fazer um suco de maracujá e tomar ele sem açúcar. E foi bem punk, sabe? Só que eu falei assim, não, eu vou encarar porque no primeiro gole assim, né, até deu aquela careta, tudo. Mas eu falei, não, eu vou encarar porque acredito que isso vai me fazer bem. De fato, eu tomei aqueles 2 copão ali e tal, com careta, mas hoje eu me acordei com uma disposição diferente, sabe? Então, de repente, a gente fica tão fixado assim, né, em tentar fazer de um jeito que a gente é acostumado a ver esse padrão, né, e às vezes acaba não ingerindo assim, o alimento na sua essência, né? Como que é teu nome? Marcos. Escolheu bem a fruta para começar, maracujá, né? Bem tranquilo, assim, para começar a tomar sem açúcar. Então, Marcos, assim, ó, eu sempre falo sobre qualquer tipo de refeição ou alimento para a gente entender o contexto, né? Então, por exemplo, se o Marcos não come fruta nenhuma, ele começar, como o colega disse ali, com um maracujá azedo sem açúcar, mano, tu tá querendo pular do primeiro degrau pro 10º num dia só, né? Talvez, se tu tá motivado naquele dia, pode ser que dê super certo, mas se a pessoa não tá com aquela motivação por qualquer outro motivo, isso pode ser um obstáculo para criar um novo hábito, né? Então, se para ti, para começar com uma fruta, seja necessário colocar o açúcar, mano, vai. O açúcar não é o capeta e não vai te matar. Sempre considerando que moderação, né? Não estou dizendo aqui para a gente viver de açúcar. Nenhum alimento em exagero vai ser bom para ninguém, né? Mas vamos entender o contexto, né? Agora, se é uma pessoa que já tem o hábito de comer frutas, quer diminuir a ingestão de açúcar no suco, ótimo, reduz. Consegue beber sem açúcar? Eu não sou parâmetro para nada, mas, por exemplo, eu talvez não conseguiria. Se eu for beber suco, que para mim não é assim tão frequente, né? Eu não faria com tanta facilidade assim um suco de maracujá ou de limão sem açúcar. Ia dar aquele AVC, assim, dar uma repuxada. Então, entenda, né? Não se compare, né? Se comparar comigo ou se comparar com o que está na internet, entenda o seu momento. Qual que é o seu momento agora? O seu momento é: estou habituado a comer frutas, preciso reduzir a quantidade de açúcar da minha alimentação? Ou o meu momento agora é: eu não como nenhuma fruta, preciso do açuquinha para me ajudar, né? Então, sempre compreendam isso. Observem vocês, não se comparem com os outros, né? Todo mundo aqui sabe, não precisa Nutri falar, que frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a gente precisa ter no nosso hábito alimentar, né? Comida, né? Então, como que eu posso fazer para facilitar isso para mim? O que eu tenho que incluir na minha alimentação? É sempre incluir, gente, tá? Pensamento de exclusão dificulta muito. Se você quer mudar o seu hábito alimentar, você não tem que pensar naquilo que você tem que tirar da sua alimentação. Você tem que pensar naquilo que você tem que incluir. Inclui uma coisa por dia, um alimento que você não está habituado. Já é uma mudança maravilhosa. De pouquinho em pouquinho. Mas não é interessante pensar na substituição também, porque ao invés de substituir carboidratos, por exemplo, a gente não pode viver sem, óbvio. Mas ao invés de comer macarrão, arroz todo dia, a gente substituir por um tubérculo, por uma batata, por alguma coisa parecida, assim. Que às vezes o incluir, a gente vai incluindo, e quando vê, tá comendo, né, açúcar do dia. A fruta também tem frutose e também tem açúcar. Sim, né? Então, mas... acho que a questão da substituição a gente tem que pensar. Sim, mas assim, ó, quando eu falo em variedade,
é exatamente isso, né? Um dia a gente come arroz, um dia a gente come macarrão, um dia a gente come batata, um dia a gente come aipim, né? Um dia a gente come trigo, né? Em alguma preparação, né? Então, é isso aí, gente, ó. Variabilidade, né? E eu gostaria de até falar um pouquinho sobre essa questão da frutose da fruta, né, gente? Existe aí publicações dizendo, a frutose faz mal, porque a frutose dá cirrose, lá, né? Gente, a frutose, considerando ela em uma fruta, ela vai ser numa quantidade bem menor do que é utilizada na indústria alimentícia em alimentos industrializados, e ela vai ser utilizada como energia muito mais facilmente na nossa alimentação, porque é algo natural, né? Então, e também temos que considerar a quantidade. É muito incomum uma pessoa comer 20 laranjas, né? É incomum, a não ser em suco, né? Por isso que até, inclusive, sempre, se você gosta de suco, ok, mas se possível, dá preferência para a fruta in natura, né? Então, não vamos crucificar as frutas, não. Elas são ótimas, são perfeitas, maravilhosas, lindas. A frutose em exagero geralmente está associada à alimentação industrializada, né? Os alimentos industrializados, tá? Então, cuidem com essas informações aí, ok? E, claro, né? Como eu comentei ali com um colega em relação ao suco, né? Moderação, né? Vai fazer um suco, não vai colocar 10 colheres de açúcar num copo, né? Vai precisar do saborzinho doce? Bota ali a quantidade de 2 colheres, 3 colheres, o que você acha que seja suficiente, mas sempre pensa em reduzindo, né? E a inclusão, gente, quando eu falo em inclusão de alimentos, geralmente a pessoa, quando inclui um alimento, ela vai acabar diminuindo a importância de outros, né? Então, por exemplo, quando eu falo, inclui a maçã lá com o bolo de chocolate. Você comeria um bolo de chocolate desse tamanho, sozinho, né, para te deixar saciado, talvez com a maçã junto você comeria um tamanho menor. Então, essa adequação, ela vai acabar acontecendo, né, se a pessoa prestar atenção na saciedade dela, né? Então, por isso, de novo, se conecte com o seu corpo e entenda o quanto é necessário para ter uma refeição gostosa, que te deixe satisfeito, que te dê energia para fazer as coisas que você precisa fazer. Gente, se deixar eu fico aqui falando o dia inteiro, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não tenho câmera. Não tem problema. Eu estava olhando ali no chat, eu cheguei 8h40 mais ou menos, eu vi ali que tinha sido falado de café. Eu não acompanhei essa parte, mas eu queria saber mais ou menos o que foi, porque assim, eu tomo muito café durante o dia, mas não me faz mal e eu bebo água também. Assim. Então eu queria saber se o café ele é prejudicial de alguma forma, assim, até. Eu imagino que seja, mas eu gosto. Então, tomo muito café e eu não tenho dor de estômago, enfim, então. Como que é o teu nome? Paloma. Paloma. Então, Paloma, o café, por conta do nosso padrão de vida, né, ele acaba sendo um certo estimulante, né? A gente tem aí horas de trabalho, nem sempre a gente tem horas de sono adequado, e ele acaba trazendo um pouco mais de energia, né? E às vezes até tem um apelo emocional, né? De preciso de um cafezinho quentinho, né? É da nossa cultura alimentar, né? Então, em relação ao café, se você sabe que toma em grande quantidade, não espere algo ruim com a sua saúde acontecer, né? Não sinto dor no estômago, não tenho problema com isso, bebo bastante água, ótimo, maravilha. Mas se você percebe que a quantidade está grande, por que não pensar em alguma estratégia para ir reduzindo, né? Porque a longo prazo pode acontecer de você ter uma questão gástrica ali para se preocupar mais para frente, né?
Eu gosto muito de falar sobre essa questão da ansiedade também, porque como o café é estimulante, se a pessoa tem ansiedade, geralmente isso atrapalha um pouquinho, né, a lidar com a ansiedade, né, porque esse estímulo constante de uma substância que vai aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar a frequência respiratória, não em uma proporção muito grande, né, mas isso vai alterar um pouco o nosso funcionamento do nosso metabolismo. Então, por que não pensar em reduzir, né? Mudar um hábito e mudar alguma coisa na nossa vida, seja da alimentação ou qualquer outra coisa, é desafiador, é sim. Mas pense em reduzir a longo prazo, né? Eu tomo 20 cafezinhos por dia, então reduz para 19. Ou tomo 10, reduz para 9. Fique 9 em um mês. Depois reduz para 8, né? Trazer para consciência, anotar, né? Porque realmente, consumo de café em excesso, gente, não é só uma questão de gástrica, tá? Pode sim ser um estímulo muito negativo para o seu corpo, né? Então, evite se possível, e se você percebe que está em exagero, bola uma estratégia para você reduzindo aos poucos, tá? E isso qualquer coisa, tá, gente? Se você percebe que tem algo em excesso na sua vida, traz para consciência. Como posso fazer para melhorar isso? Preciso de ajuda? Procura ajuda. Não consigo sozinho? Então, chama alguém, né? Então, a gente pode ser o nosso guia, mas se a gente não consegue sozinho, a gente pode pedir ajuda de alguém sim, tá? Mais alguém? Ainda no café ali, porque eu também me encaixo nos cafezeiros, tá? O que é o excesso? A gente estava falando exatamente sobre isso desde o início, né? A gente pode comer de tudo, a gente pode beber de tudo e etc. Mas assim, o que é um limite do saudável para o café? Outra pergunta, assim, existe a diferença de a gente comprar e eu acredito que o café também se encaixe na qualidade do produto que tu está consumindo, né, do industrializado, do poder, a qualidade do café versus quantidade de café, como é que a gente trabalha isso? Tá. Então, assim, ó, gente, o que é recomendação, tá? 2 a 3 xícaras de café por dia, ok? Aquela xícara maiorzinha, sabe? Não aquela de cafeteria, assim, que a gente olha e fica indignado, meu Deus, R$5 essa xícara. Não é essa. É aquela maiorzinha, aquela de casa que a gente usa para fazer bolo. 2 a 3 xícaras por dia, tá? Em relação, a partir disso, a gente pode ter situações a longo prazo que prejudiquem o nosso corpo, ok? E, Nutri, mas eu consumo bem mais que isso, eu não tenho problema. Depende muito também, gente, do individual, né? E, de novo, a longo prazo, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar 2 a 3 xícaras para uma pessoa com 1,60 m e uma pessoa com 1,80 m, né, a gente tem uma variação ali, tá, de quantidade. Em relação à qualidade, tá, gente? Eu não sou, assim, uma conhecedora de cafés, tá? Eu compro aquele Melita aqui em casa, bem normalzinha, né? Mas, com certeza, aquele café de grãos orgânicos, da montanha, do não sei aonde, que é moído na hora, é o mais perfeito. Só que, né? Quem tem condições de manter o café moído na hora orgânico, dos vales de não sei de onde? Vamos trazer para a realidade, né? O que você pode fazer, né? Você pode comprar um café desse? Você pode manter ele no seu dia a dia, né? Vamos trazer aquilo que é possível fazer, né? Então, às vezes, aquela coisa do ideal,
né, afasta a gente de melhorar alguma coisa, né? Então, se você consome um café que você já sabe que não é de uma boa qualidade e você quer melhorar isso, então, qual que é dentro daqueles que eu posso comprar, dentro daquele que é fácil de eu ter no meu dia a dia, qual que é o melhor, né? O que eu posso melhorar? A quantidade eu posso reduzir? Vamos fazer, né? Sempre do possível, tá, gente? Então, se tu consegue comprar lá o grão moído na hora orgânico dos vales iluminados, ótimo, compre. Mas se você não consegue, então vamos buscar o que é possível, né? E gradativamente melhorando. Eu tenho uma pergunta. Ai, gente, pergunta. É que eu tô com a mãozinha levantada ali, mas Ai, desculpa. É que não tem problema. É a relação assim do leite com a absorção de nutriente, vitamina, porque assim, a minha família tem hábito de almoçar e tal, e depois uma sobremesinha feita de leite, eles dizem, não coma leite, né, sobremesa de leite, ou o próprio doce, ele ajuda a não reter, isso é mito, isso é real mesmo, tem que ter o cuidado. Como que é o teu nome? Alessandra. Alessandra, obrigada pela pergunta, Alessandra. Então, assim, ó, gente, o leite, tá? Eu, de novo, tá? Vejam o contexto, ok? O leite, gente, o leite de vaca, para mim, não faz sentido comer mais no meu dia a dia, tá? Para mim. Para você, faz sentido comer leite ou alimentos que contêm no preparo leite? Ok, tudo bem, tá? Mas não significa que de vez em quando eu não vá consumir. Nada é para sempre e nada é fixo. A gente pode ter flexibilidade, né? Então, no meu dia a dia, eu não consumo e eu também entendo quando a pessoa não quer consumir ou quer consumir, ok? Essa questão de, vai prejudicar a absorção de não sei o quê, que vai nananã. Gente, não noem nisso. Não noem. Você come todo dia, é todo dia que você vai consumir uma sobremesa com leite depois do seu almoço? É só aquela refeição que você vai fazer durante o dia inteiro? As outras, vai ser diferente? O seu intestino ele vai conseguir absorver os nutrientes nas outras refeições. E mesmo que você consuma o leite depois daquela única refeição no seu dia, será mesmo que prejudica a absorção? Assim, ó, tem coisas que realmente, por exemplo, que a gente entende, né? Café vai prejudicar a absorção de magnésio, vai prejudicar a absorção de zinco naquela refeição. E as outras? Sabe? Então, não noem nisso, né? Se você, naquele momento que está consumindo aquele alimento, está fazendo total sentido. Não, eu vou comer aquele pudim de leite que a minha mãe fez no almoço de domingo e é um dia na semana. Amém. Vai, come feliz, entende? Não é algo que vai o seu corpo, meu Deus do céu, nunca mais vou absorver porque eu estou consumindo leite. Não, gente. É flexibilidade, tá? Pensem, ok? Quando vocês tinham 5 anos de idade, vocês se preocupavam com isso? Vocês se preocupavam se a comida que vocês estavam comendo ia ser absorvida? Vocês se preocupavam se os nutrientes que vocês estão consumindo estão adequados ou não? Acho que não, né? Todo mundo comia de tudo, comia arroz, feijão, fruta, salada, na teoria, né? E comia a quantidade que precisava, e comia quando tinha fome, e comia feliz, sem se sentir culpado. Informação demais,
confunde a cabeça. Deixa que o profissional que está te acompanhando, nutricionista ou médico, se preocupe com essas coisas e te oriente de uma maneira empática a ir melhorando a tua alimentação. Às vezes, essas informações técnicas para a população que geral acaba gerando esse tipo de confusão aí, né? Sempre duvidem dessas informações, tá? Tentem, quanto mais variado, melhor a sua alimentação, e quanto mais flexível a sua alimentação, melhor. Então, come feliz lá a tua sobremesa no domingo, de leite integral, de leite de vaca normal, seja feliz, tá? E no outro dia, ou no mesmo dia, consuma normalmente as outras refeições, com leite ou sem leite, né? Então, não deixem que esse tipo de nutricionismo aí atrapalhe o relacionamento com a comida, tá? Todo dia, se tá monótono, tente variar. E a variação sempre vai trazer benefício para vocês, tá? Não sei se eu respondi, mas é que às vezes informação de pode e não pode atrapalha muito a relação aí da comida. Então, a gente pode tudo, flexibilizem, variedade, ok? Vanessa, em nome da CIPA e da Segurança do Trabalho, tá? A gente agradece a sua apresentação, tá de parabéns. Acredito que ajudou ali bastante gente, né? Auxiliou, tá? E depois deixa o seu contatinho ali no chat para a gente divulgar ali posteriormente ali no nosso aplicativo ali que a gente elaborou. Ai, agora que eu vi que tem um chat e muita gente perguntou, que legal. legal. Pode deixar, a gente está acompanhando ali. Quem não foi respondido se manifestou ali e perguntou, não ficou nada. Tá. Eu fiquei bem aleatória do... Assim, ó, gente, eu vou colocar o meu Instagram e o meu WhatsApp no chat para vocês, se quiserem entrar em contato, tá? Pode me chamar no direct, lá no Instagram, ou pode me chamar no WhatsApp também, não tem problema, tá? Eu acho até que eu deixei na minha aula um outro número, mas podem usar esse daqui, tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês em me ouvir, as perguntas, a oportunidade da CIPA ter me chamado. Me coloco à disposição para outras ações, outras palestras. Se quiserem fazer algo prático, ir para a cozinha, vão para a cozinha, cozinhar junto. Eu sou bem flexível e pau para toda obra. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Obrigado você, Vanessa. Um bom final de semana para vocês. Aproveitem as refeições com a família. Obrigado! Pessoal, para quem está online, não desliga ainda não. Tem recadinhos e tem uma ação bem legal aqui, né? Que um grupo ali do CCQ ali passou ali para a gente, né? Que é a ação da Laboral Online. Então, a gente tinha, né? E ainda temos ainda em algumas unidades, o pessoal que não consegue participar da ginástica laboral. Então, por que não trazer essa ginástica laboral, né, para o conhecimento do pessoal, né, e por que não transmitir ela online, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma transmissão online da ginástica laboral. Deixa eu só compartilhar aqui a imagenzinha com vocês. E a gente vai fazer uma pequena aulazinha hoje. Quem está em casa aí vai poder compartilhar também. Na sequência, eu já vou deixar
deixar o link ali de como participar na sua casa, beleza?